O trabalhar de Deus, enquanto durar o processo, é silencioso, mas no seu plano já está marcado o dia para a expressão do testemunho das boas notícias. A providência protetora de Deus será ouvida, lida, admirada e reconhecida por todos. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer poder vir aqui para que possamos fazer as nossas reflexões a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical e especialmente sobre a lição de número 13, que tem como título Esté, a portadora das boas notícias. Antes de darmos prosseguimento, eu quero fazer o meu pedido gentil a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque fazendo isso você me ajuda e me ajuda muito a ter condições de continuar aqui trabalhando, produzindo materiais semelhantes a esse, a fim de alcançar vidas e de abençoar você e a sua escola bíblica dominical. Acreditando muito que você vai atender o meu pedido, vamos logo à nossa introdução desta lição que fecha o trimestre de estudo, certamente muitíssimo proveitoso. E nessa oportunidade, nós escolhemos por fazer uma espécie de revisão prática, concisa, a fim de que, em vista dos estudos sobre o livro de Esté e o livro de Ruth, tenhamos algumas coisas muito preciosas em mente. A primeira delas é lembrar o que nós vimos na primeira lição, que o livro de Ruth e o livro de Esté são os dois únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulher. Por isso, tendo em vista o contexto em que eles foram escritos, nós temos em mente o protagonismo, a importância que a mulher tem no plano de Deus, o que depõe, testemunha contra as falsas acusações de que o cristianismo bíblico é machista, exclui as mulheres. Outra coisa que nós precisamos relembrar a respeito do estudo do livro de Ruth, do livro de Esté, é que os dois livros narram duas histórias que exaltam o governo de Deus sobre todas as circunstâncias. Isso ficou muito claro no livro de Ruth, em vista das circunstâncias tenebrosas que envolviam a história, especialmente daquelas duas mulheres, Ruth e Noemi, especialmente também em relação a Boaz, e como Deus conduziu, inclusive, os detalhes da trama, manifestando a sua providência, e isso ficou ainda mais claro, e, portanto, nós lembramos da melhor maneira, porque nós estamos acabando de estudar o livro de Esté, na história de Esté e como Deus conduziu, governou os acontecimentos da história em Suzã. Outra coisa interessante, e é a terceira a respeito do estudo do livro de Ruth, do livro de Esté, que as duas histórias narradas nesses dois livros, curiosamente, apontam, manifestam o poder de Deus fora das fronteiras de Israel. É verdade que no livro de Ruth, boa parte da história se dá em Belém, ou seja, um território de Israel, mas o começo do trabalhar de Deus na vida de Ruth, na vida de Noemi, acontece em Moabe. É lá que elas ouvem, por exemplo, a notícia do Deus que abençoou Belém, da providência de Deus de alimentação para Belém. É lá também que se tem a expressão mais poética do livro, que é a reafirmação do compromisso, da lealdade de Ruth para com Noemi. Por fim, lembrando dos nossos estudos a respeito desses dois livros, e o mais importante que precisa ser lembrado num cenário cristológico, num cenário de redenção, de salvação, é que as duas histórias, a história de Ruth e a história de Esté, estão intimamente ligadas ao processo de execução do plano de salvação em Cristo Jesus. E
Isto é visto, isto é observado, em que no livro de Ruth, a genealogia de Jesus é preservada e, de maneira mais clara, no livro de Esté, a genealogia também de Jesus é preservada, no sentido de que o povo de Israel inteiro é preservada. Depois de fazermos essa revisão, nós, em segundo lugar, ainda na nossa introdução, agora especificamente se tratando da lição de número 13, precisamos nos localizar, eu diria assim, no texto. Isso significa dizer que no capítulo de número 8 do livro de Esté, nós vamos verificar o livramento dos judeus mediante o decreto de Assuero. Nós vamos estudar isso na lição de número 13. No capítulo de número 9 está a instituição da festa do Purim. Isto nós vamos estudar na lição de número 13 e no capítulo de número 10, que é composto apenas de 3 versículos, é o último capítulo do livro de Esté, nós vamos estudar a respeito da exaltação de Mardoqueu, o que nós veremos também na lição de número 13. Portanto, a lição de número 13 tem como base o capítulo de número 8, que fala do livramento dos judeus mediante o decreto de Assuero. Tem como base o capítulo de número 9, que fala sobre a instituição da festa do Purim. E tem como base o capítulo de número 10, que trata sobre a exaltação de Mardoqueu. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Neste ponto, seremos apresentados aos bastidores legais, jurídicos da história narrada no livro de Esté, o que, entre outras coisas, manifesta o fato de que Deus opera e junto com o trabalhar de Deus, há também o trabalho e as responsabilidades humanas. Sem dúvida alguma, a grande mensagem do livro de Esté é essa: Deus trabalha, não importa o rei que esteja no trono, não importa o reino que esteja estabelecido. Isso não muda o fato de que Deus é rei e governa e trabalha dando as diretrizes da história de maneira soberana. Deus trabalha. Mas esse trabalhar soberano de Deus, do governador das nações de Deus, não exclui a responsabilidade de ação dos seres humanos e também não exclui assim a competência, a habilidade, o conhecimento desses seres humanos que Deus vai utilizar. Ou seja, nesse contexto, Deus usa pessoas que estão nos lugares certos e que têm as competências que, entre aspas, ele precisa para cumprir os seus propósitos. E, sem dúvida nenhuma, esse momento manifesta isso, aponta para as capacidades, aponta para também as disposições e as capacidades de Mardoqueu e, sem dúvida alguma, isso conta decisivamente para o fato de que Deus os escolheu e os usou para esse momento. O primeiro subponto é a humildade de Esté e a sua súplica. Em primeiro lugar, aqui, nós vamos fazer referência à consciência clara da missão de Esté, que nem o poder foi capaz de obscurecer. Esté, como nós já frisamos, destacamos em outras oportunidades, tem uma consciência muito séria, muito clara da missão que ela tem. E isso é resultado, eu diria assim, da virada de chave em vista da argumentação que Assuero fez com ela, quando da oportunidade em que ela mandou alguém perguntar por que Assuero estava, ou melhor, por que Mardoqueu estava na situação deplorável na fortaleza de Suzã, e ela foi comunicada da necessidade de intervir em favor dos judeus e manifestou o fato de que ela não sabia do que estava acontecendo, não sabia do decreto, mas mesmo assim ela toma algumas atitudes. A partir daí, nós temos a apresentação
da personagem Esté com muita clareza, com muita consciência da sua missão, de maneira que os acontecimentos da história não são capazes de lhe tirar essa consciência. O decreto de Assuero continuava produzindo plenos efeitos. A questão não era individual. Não bastava a Esté ou a Mardoqueu estarem bem, era preciso resolver o problema de todos os judeus. O problema de Esté e de Mardoqueu estava resolvido. Ramã agora estava morto. Especialmente o problema de Mardoqueu estava resolvido. Eles estavam bem, estavam livres, não estavam mais sob perigo. Se nós estivéssemos tratando de perfis diferentes, dos perfis sérios e muito conscientes de Ramã, ou melhor, de Mardoqueu e Esté, certamente eles teriam se voltado para eles mesmos e esquecido da nobreza da sua missão, que não envolve eles mesmos apenas, não envolve desejos individuais, desejos egoístas. Mardoqueu e Esté têm a consciência muito clara de que eles estão onde eles estão, não para o bem deles, mas para o bem de uma nação. E aí é preciso destacar, senhoras e senhores, que o desenrolar da história se mostra favorável, inclusive financeiramente, a Mardoqueu e a Esté, não fez com que, especialmente Esté, esquecesse de que o propósito não termina nela, o propósito não tem um fim nela, mas o propósito passa por ela. Ela é um instrumento, ela é consciente disso e não esquece que existe um povo para salvar. E é aqui também, nesse contexto de missão clara, que nós percebemos a afirmação do perfil, entre aspas, suplicante de Esté. Esté é uma mulher que sabe suplicar. E aqui nós somos apresentados a Esté suplicando diante do rei para ir a um banquete na sua casa. A história que nós vimos que Esté colocou a sua vida em risco, entrou na presença do rei, o cetro foi estendido favoravelmente para Esté e ela faz uma súplica. A súplica é para que o rei vá a um banquete. Nós temos Esté suplicando no banquete. Essa é a lição, esse é o acontecimento da lição que nós vimos no domingo passado. Esté suplica o favor do rei para o seu povo e para ela mesma, e agora a súplica depois do banquete, né? A súplica para que o decreto seja mudado. Então nós temos aqui um perfil estabelecido no livro inteiro. Nós podemos classificar a personagem Esté com uma variedade de adjetivos, mas sem dúvida alguma não poderá faltar esse Esté é alguém caracterizada pela disposição da súplica. Ela suplica por um banquete, ela suplica no banquete, ela suplica depois do banquete. Esté é alguém que sabe suplicar aos homens, mas em primeiro lugar, Esté é alguém que sabe suplicar na presença de Deus. Segundo subponto é segurança jurídica. A Pérsia é reconhecida por influenciar o pensamento de Alexandre o Grande e, portanto, contribuir com a formação cultural grega que envolve noções de direito. Sem dúvida alguma, a cultura grega influenciou o mundo inteiro, principalmente a nossa cultura ocidental. O pensamento político tem a influência grega, o pensamento de direito tem a influência grega, mas a cultura grega que influencia a nossa cultura é primeiro influenciada pela cultura persa. E uma das influências persas da cultura grega é a influência da noção de direito. E é aqui que nós temos a oportunidade de perceber que a Pérsia era um império extremamente organizado, com uma noção territorialista geográfica de expansão muito definida, o que vai caracterizar o Império Grego, e com uma noção de direito muito bem definida e famosa,
que também vai influenciar os gregos. E isso fica claro na história narrada no livro de Esté, quando nós temos a oportunidade de reconhecer que a lei dos medos e dos persas é irrevogável. E este fato é o que eu chamo de uma via jurídica de mão dupla. Pode ser bom e pode ser mal. Ela pode limitar o despotismo, ou seja, aqueles reis que usam o poder para fazer loucuras, mas também pode perpetuar o despotismo. Imagina um rei louco que determina uma loucura e não pode revogar a sua loucura. Mas se de outro lado nós temos um rei sensato, ele vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, antes de construir um decreto, porque vai lembrar que a realidade jurídica, a noção de direito persa, não permite a revogação de um decreto. Então, essa realidade de irrevogabilidade da lei persa pode ser boa e pode ser ruim. Pode fazer o rei pensar duas vezes em tomar uma decisão, ou pode perpetuar uma decisão louca de um rei louco. E nós temos o exemplo no caso de Assuero, influenciado, logicamente, decisivamente por Ramã. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações, o império da lei dos medos e persas. E também aqui nós temos a oportunidade de considerar o fato de que o escritor do livro de Esté, lembrando, nós não sabemos a identidade dele, pode ser inclusive Esdras, demonstra algumas atitudes que trazem o conhecimento dessa realidade jurídica na Pérsia, ou seja, ele apresenta alguns acontecimentos do direito persa na história. O primeiro acontecimento do direito persa que ele traz à tona é a transferência de posse de um condenado para a coroa, para a monarquia, para o império. Ramã foi condenado, é um criminoso. Tudo o que é de Ramã passa a ser do rei. E o rei, com a autoridade que tem, dá para quem ele quiser, e deu para a rainha Esté. O primeiro acontecimento jurídico, primeira execução de uma lei persa. Segunda questão jurídica que nós vemos no texto é a capacidade de argumentação jurídica de Esté. Quando Esté vai suplicar que o rei revogue o seu decreto, a argumentação de Esté com conhecimento jurídico é que ele pode revogar porque quem escreveu não foi ele, quem escreveu foi Ramã, mas não deu certo a argumentação. Terceiro, mais famoso, é a informação que nós temos da irrevogabilidade da lei dos medos e persas. Não se pode revogar, e aqui nós somos apresentados ao que aconteceu com Daniel, por ocasião do decreto editado pelo pai de Assuero, que qualquer um que buscasse a qualquer deus no espaço de 30 dias fosse lançado na cova dos leões, e a vítima foi o amigo do rei, Daniel, e aí o rei não dormiu, e nós sabemos da história, Deus livrou Daniel, e nós também somos apresentados em quarto lugar a edição de um novo decreto, um decreto que dava liberdade aos judeus para se defenderem. Transferência de posse, capacidade de argumentação jurídica, irrevogabilidade da lei dos medos e dos persas e a edição de um novo decreto. Perceba um contexto jurídico muito bem definido aqui nesse momento, que demonstra uma estabilidade, uma segurança jurídica que, infelizmente, no Brasil, nesse momento, nós não temos, e, sem dúvida alguma, a estabilidade jurídica é um dos princípios da prosperidade de uma nação. E hoje, a prosperidade, o futuro próspero, de muito progresso, que o brasileiro sempre esperou,
está em risco porque o princípio da prosperidade, que é a segurança jurídica, nós não temos, já foi vencido. Terceiro subponto, o direito de defesa. Assim como na lição de número 6, a conspiração contra os judeus abordou-se um tema moderno e de debate universal chamado antissemitismo, nesta também nós faremos a abordagem da questão do direito da defesa de Israel, que também é um tema moderno em vista dos acontecimentos que sucedem nesse momento em Israel, e o mundo questiona a capacidade e a liberdade de defesa de Israel. Para muitos, Israel deveria apenas aceitar os ataques terroristas e, em nome da preservação da vida, não se defender. Mas Israel está obedecendo uma lei natural e obedecendo também uma lei estabelecida pelas Nações Unidas, de que todo país atacado tem o direito de defesa. Mais uma vez, lembrando essa realidade jurídica e lembrando esse acontecimento de Israel, narrado no livro de Esté, em que foi dado a Israel, foi dado ao povo, foi dado aos judeus o direito de defesa. Inclusive, nessa semana, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou, criticou o direito de defesa de Israel, e você vai ver aqui essas notícias. No discurso de abertura, ele equiparou o direito de defesa de Israel ao direito de vingança, ou seja, exatamente deplorável, e tornando o direito de defesa de Israel uma atitude criminosa, o que não é realidade. Vamos à questão de que as informações que estão nesse contexto de defesa, de direito de defesa de Israel, é que o povo de Israel tinha inimigos na Pérsia. Não era apenas Amã, mas outros inimigos, e muito possivelmente inimigos em nome da inveja, porque o povo de Israel na Pérsia já desfrutava de muito poder financeiro. E outra coisa nesse contexto é a alegria do decreto. Se no decreto produzido por Amã, com a autoridade do anel do rei, se produziu tristeza, choro e confusão na Pérsia, esse novo decreto, de maneira clara, ele tem outro resultado. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram, inclusive, a se tornar judeus. Vamos ao nosso ponto 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo, e aqui nós somos apresentados ao perfil de Esté como a comunicadora das boas notícias. E há quem assemelhe esse momento do livro de Esté à comunicação do Evangelho, apresentada, logicamente, no Novo Testamento, porque o que Esté diz, o que Esté escreve, é compartilhado com os povos, gera alegria entre os povos, inclusive algumas pessoas se convertem ao judaísmo. Portanto, a cena de Esté escrevendo, fazendo compartilhar na nação a vitória, a notícia boa, se assemelha também ao compartilhamento da boa notícia do Evangelho. Os versículos 10 e 14 do capítulo 8 são uma bela imagem da propagação do Evangelho. Essa era uma questão de vida ou morte. Os escribas apressaram-se e escreveram a mensagem, e os ginetes, os cavalos, correram a entregá-la em todos os cantos do reino. E aqui nós temos 3 boas novas, né? A mensagem da mudança, ou melhor, a mensagem do novo decreto, o decreto que estabelecia a possibilidade de defesa, a carta de Mardoqueu, que estabelecia a festa, a celebração e a reafirmação e a instituição pela carta de Esté da festa do Purim. Todas essas cartas foram recebidas como boas notícias e produtoras de boas reações.
Primeiro subponto, a comemoração dos judeus, e aqui nós temos uma reação de muita felicidade que se assemelha à reação de muita felicidade por ocasião do compartilhamento do decreto de defesa de Israel, que se assemelha ao compartilhamento do evangelho. Por exemplo, se nós pensarmos na carta que Esther compartilha, que fazia menção do novo decreto, nós temos a possibilidade, inclusive, de assemelhar a realidade de comunicação do Evangelho. Ó, nós, no versículo de número 13 do capítulo 8, somos informados ao alcance da Boa Nova, né, para todos os povos. No versículo de número 14 do número 8, do capítulo de número 8, nós somos informados a respeito da urgência da propagação de Boa Nova, e apressuradamente os ginetes saíram, né, os cavalos saíram. No versículo de número 16, nós somos lembrados a luz que a Boa Nova produziu, e para os judeus brilhou a luz. No versículo de número 17, nós somos informados da alegria da Boa Nova, todos os judeus ficaram alegres. E no versículo de número 17, nós somos lembrados a respeito do poder da Boa Nova. Muita gente se tornou judeu. Isso, logicamente, é um acontecimento que lembra a dinâmica de comunicação do Evangelho. Dinâmica de comunicação do Evangelho também alcança todos os povos, também é urgente, também produz luz para as nações, também produz alegria e também tem poder de mudar pessoas. Segundo subponto, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, fazendo menção da instituição da celebração, foi recebida com muita alegria. Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Qual é a necessidade de escreverem de novo? A necessidade de escreverem de novo é para instituírem legalmente. É mais uma atitude no âmbito jurídico do reino persa. Agora, é a Pérsia na pessoa da rainha e na pessoa do primeiro-ministro, que é Mardoqueu, que estão escrevendo. Agora, não é apenas mais uma carta, é uma carta com peso de decreto, selada pelo poder da Pérsia. E aqui, é claro, nós temos a reafirmação da instituição legal da festa, e é interessante pensar que, mais uma vez, Assuero sai de cena. Ele saiu de cena no decreto fatídico, no decreto terrorista de Ramã, mas agora ele se manifestou, né, essa capacidade ruim, essa astúcia de Ramã. Assuero sai de cena e a cena é protagonizada por um Ramã astuto, mal. Agora, mais uma vez, Assuero sai de cena e, diferente do primeiro caso, os protagonistas que decidem são pessoas direcionadas por Deus. Uma festa que fosse duradoura necessitava de uma aprovação escrita. A Páscoa, a festa das semanas, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, foram também estabelecidas no calendário litúrgico pela lei mosaica. Era uma festa de 2 dias, portanto ela precisava ter força legal. Terceiro subponto, a exaltação de Mardoqueu. É interessante que o capítulo de número 10, que faz menção da exaltação de Mardoqueu, ele é curto, são 3 versículos. E parece que o escritor equipara a grandeza de Mardoqueu com a grandeza de Assuero, porque o esperado seria terminar o capítulo, terminar o livro, portanto, fazendo menção das grandezas de Assuero, como ele abriu o livro fazendo menção da grandeza de Assuero. Mas, inesperadamente, de maneira nova, ele termina fazendo menção da grandeza de Mardoqueu, certamente para que nós tenhamos em mente esse trabalhar de Deus, não apenas em favor de o povo judeu, mas em favor de Mardoqueu, de maneira que fique clara que fique claro o sumiço de Ramã, fique claro a deposição, a humilhação de Ramã e aquilo
que em troca Deus deu para Mardoqueu, inclusive os lugares, as posições, as vestes de Ramã. Se Ramã queria ser igual ao rei, tomar o lugar do rei, assim, de maneira muito excelente, o escritor equipara no livro a grandeza de Ramã, a grandeza de Mardoqueu, a grandeza de Assuero. Olha como o escritor faz questão de nos fazer entender o seguinte: Mardoqueu assumiu os bens de Ramã, assumiu a grandeza de Ramã, assumiu o lugar de Ramã, mas Mardoqueu não foi igual a Ramã. Mardoqueu foi diferente de Ramã, porque o último versículo diz que ao invés dele trabalhar para resolver os seus problemas, para saciar a sede de vingança pessoal, ele trabalhou para o bem da Pérsia e para o bem de todas as nações. E vamos ao nosso último ponto. Ponto 3: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, e a história de Ruth e a história de Esté são testemunhos incontestáveis dessa vontade de Deus. Primeiro subponto: uma mulher notável, e nós percebemos a notabilidade de Esté pelo livro, logicamente, como o escritor apresenta ela, fazendo alguns contrastes e apontando algumas capacidades de Esté. Primeiro, a gente faz o contraste de Esté com Vasti na obediência. Enquanto Vasti desobedece e é deposta, Esté obedece Mardoqueu, continua obedecendo Mardoqueu e é exaltada por Deus. Segundo, ele faz o contraste entre Esté e Zeres, Esté e a mulher de Ramã. A mulher de Ramã é imprudente, dizendo: olha, faz uma forca, e no final das contas Ramã foi enforcado na forca que ele, orientado pela mulher, construiu. E Esté é alguém que tem muita prudência no seu plano, sem nenhuma precipitação. E o outro contraste com Zeres é o seguinte: enquanto Zeres é a mulher do mau prenúncio, dizendo: você vai morrer, você vai cair diante dos judeus, Esté é a mulher que dá a boa notícia. Zeres é um instrumento da notícia da morte, e Esté é um instrumento da notícia da vida. E para além disso, a notabilidade de Esté é destacada pelas suas competências. Ela conhece o funcionamento jurídico do palácio. Nós percebemos isso quando ela diz: eu não posso entrar na presença do rei, é lei no palácio. Ela tem um planejamento firme diante do rei, ela tem um planejamento. Diante de Ramã, ela tem um plano. Mediante o rei, ela continua com seu plano. Ela tem um conhecimento profundo da demanda dos judeus, porque ela diz, inclusive, as frases, as palavras, a trama jurídica e financeira que Ramã tinha construído. E ela tem um conhecimento tributário, ela conhece a economia da Pérsia, quando ela disse para Assuero que se o povo judeu morresse, o rei ia ter prejuízo, a monarquia ia ter prejuízo. Ela é uma mulher notável. Ela é crente, ela é cheia de Deus, ela ora, ela jejua, mas ela é também preparadíssima para ser usada por Deus no seu tempo. Segundo ponto: a banal guerra dos sexos. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Em outras palavras, Deus não compra a briga nem de um lado e nem de outro. A briga ideológica que divide não tem a presença de Deus. A visão bíblica é pautada na certeza de que Deus é o Criador do homem e da mulher e estabeleceu para eles o funcionamento biológico original, estabeleceu para eles as leis de funcionamento de administração dos seus próprios corpos e estabeleceu para eles leis que os fazem conviver em comunidade. Deus as estabeleceu, e aqui não há uma briga para a notabilidade, não há uma briga para tomar o lugar um do outro. Os dois possuem destaques no plano de Deus. Terceiro subponto:
o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, e aqui eu nem preciso citar os nomes, que inclusive estão citados nesse subtópico na lição. Muitas mulheres foram protagonistas em seus tempos e em momentos decisivos na história antiga e na história moderna do cristianismo. Mas é preciso considerar que algumas delas foram incompreendidas, foram excluídas, foram maltratadas, porque conceber e aceitar o protagonismo de algumas mulheres em tempos distantes era algo que constrangia muitos homens, e isso fez com que alguns líderes, inclusive, se portassem de maneira a excluir, de maneira a machucar, de maneira a violentar psicologicamente muitas mulheres de Deus. Isso acontece, infelizmente, até hoje, mas nós precisamos lembrar que Deus as usa. A história bíblica comprova isso, e a história do cristianismo, a história da igreja, a Assembleia de Deus também comprova isso. A história recente comprova isso, e nós precisamos dar lugar, dar espaço para que Deus use homens e mulheres para a sua própria glória. Foi um prazer ter estado com você nesse terceiro trimestre. Eu espero que a bênção de Deus esteja sobre ti e a tua casa. Em nome de Jesus.